Vamos louvar o Senhor. Convido o pessoal do louvor aqui na frente. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor esteja em todos nós. Amém? Amém. Então a gente vai ficar em pé, né, para cantar. Vamos louvar o Senhor. Ele é exaltado. Ele fala sobre contar as bênçãos. E a gente tem muitas bênçãos para contar, né? Só pelo fato de estarmos aqui hoje, de estarmos respirando dentro, cada um de vocês, né? Então
deve acreditar. Agradecer a Deus e agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas. Amém? Vou te levar, por favor. Bênçãos te desejam uma vez, age bem surpreso com
Senhor até Deus, Pai amado, louvado, exaltado seja o seu nome. Pai, nesse momento, nós te pedimos que aceite as ofertas, os dízimos, como incenso seu suave. Senhor, dê uma bênção às pessoas que contribuíram, às pessoas que não quiseram contribuir. Abre porta de empregos àquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Vai conduzindo nas suas tarefas. Nós te pedimos, ó Deus, que fale nossos corações através da tua serva, que a gente possa estar aqui, ó Deus, pronto para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. Eu te peço, em nome do Filho mais Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus, mais uma vez. E as crianças agora podem estar se dirigindo aí com a Raquel. Ela já está esperando a Valentina. E a Diana também. Que bom que você separou esse tempo para estar na casa de Deus. É o melhor lugar onde nós podemos estar. Talvez você deixou de lado, né, o jogo, o fantástico, não sei o que está passando lá na televisão, mas você deixou de lado algo para estar aqui. Então que você possa aproveitar ao máximo esse tempo, né? Aproveitar ao máximo o que Deus deseja falar ao seu coração. Nós estamos falando sobre mordomia. E falando sobre mordomia, nós já aprendemos algumas coisas, né? Nós já refletimos sobre algumas coisas. Nós falamos, né, que foi Deus que criou todas as coisas, né? Ele que organizou, que idealizou e que planejou todo esse mundo onde nós moramos. Ele que nos dá o sustento, Ele que nos dá a água, Ele que nos dá o ar. Olha quantas coisas Ele nos concede. E nós somos mordomos dele. Quer dizer que ele deu tudo isso para você e você precisa cuidar de tudo isso. Você é um mordomo, você foi escolhido por Deus, né? Nós, como seres humanos, fomos escolhidos por Deus para cuidarmos de todas as coisas, para zelarmos por todas as coisas. Então, esse é o conceito de mordomia, de que Deus ele disponibiliza as coisas para nós, para que nós possamos administrar, para que nós possamos usar, para que nós possamos viver, nos beneficiar, mas nunca esquecendo que tudo pertence a Ele, que tudo é dele. Então nós já falamos sobre a mordomia dos recursos, nós já falamos sobre a mordomia do corpo, que foi a semana passada, e hoje nós vamos continuar nessa série, falando sobre mordomia. Mas antes de eu entrar no tema, eu gostaria de pedir 3 voluntários. Já temos um. Esses vão então ser os nossos voluntários de hoje. Deixa eu passar um pouquinho para cá. E o que eles vão fazer? Eles vão ajudar a gente hoje a compreender a mensagem, né? Através de uma atividade, de uma dinâmica. Eu chamo essa dinâmica de concurso de nós. Como vai funcionar? Eles vão colocar uma mão para trás e a outra mão que está com o fio vocês vão deixar para frente. Isso, assim que deixar para frente. Muito bem. Nós vamos marcar 3 minutos. Eu vou pedir a ajuda do meu amigo Ítalo, que ele vai marcar 3 minutos para nós. Nesses 3 minutos, eles vão, utilizando só a mão que está aqui na frente, ver quantos nós eles conseguem fazer, certo? Não pode usar a boca, não pode usar a perna, não pode usar a ajuda do amigo, é individual. Deu para entender? 3 minutos, certo? Calma aí, não começa aí. Opa, não, já tem um nó começado. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para eles. Quantos nós vocês acham que vocês conseguem fazer em 3 minutos? 1. E vocês que estão assistindo, quantos nós vocês acham que eles conseguem fazer? 3. Nenhum. 3. 1. Mais alguém? 2, 1, 3. Então nós ficamos nessa média de 3, nenhum, né? Mas enfim, vamos lá. Preparados? Vocês vão me ajudar a fiscalizar aí para eles não usarem recursos que não podem, tá bom? Então não pode usar a boca, não pode usar a perna, né? Puxar aqui. Pode começar. Pode começar.
Parou bem, deu tempo. Vamos lá então. Ergue assim pra gente contar em quantos nós vocês fizeram. Tem um, aqui tem 2, né? Então 3 nós. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 8. Eita, isso a gente ficou meio enrolada a coisa, né? Segura a pontinha ali. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empatou, né? 8. Muito bem. Antes deles sentarem, vamos pensar o seguinte: quantos nós a gente falou que eles iam conseguir dar? 3. No máximo 3, né? E vocês, quantos mesmo vocês falaram que iam conseguir? 1, né? Muito bem. Então, uma salva de palmas para vocês. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Vamos abrir lá em Mateus 25 e a gente já vai entender o que essa atividade tem a ver com a parábola do talento. A partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Versículo 14 até o versículo 30. Então começa dizendo assim: por isso é que também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, pois haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem. Nessa noite nós vamos falar sobre a mordomia dos talentos. Mordomia daquilo que Deus nos entrega para que nós possamos administrar. Essa parábola, a parábola dos talentos, ela está localizada numa narrativa bíblica logo após a parábola das 10 virgens, né? Se nós olharmos ali, o texto anterior é a parábola das 10 virgens. E ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda, anunciando a sua segunda vinda.
Esse discurso de Jesus, ele ficou conhecido como sermão escatológico. O sermão começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e naturalmente continua por todo o capítulo seguinte. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade, da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Então, quando nós olhamos para esse texto da parábola dos talentos, nós vamos ver aqui a questão de que Deus, ele é justo e que ele vai, de certa forma, pedir contas daquilo que ele nos entrega para administrar. Então, ele nos deu tudo que nós temos de bom, ele nos concedeu tantas coisas boas, tantos benefícios, ele nos deu tempo, ele nos deu o ar, ele nos deu a água. O que nós temos feito de tudo isso? Jesus diz muito claramente que nesse dia, no dia do juízo, os salvos e os ímpios, eles serão separados. A parábola dos talentos foi contada por Jesus exatamente naquela semana onde ele foi traído. Ele fala nessa parábola sobre um homem, dono de muitas propriedades. Prestes a viajar, esse homem confiou seus bens aos seus servos. Para um servo, ele deu 5 talentos, para outro servo ele deu 2 talentos, e para o último servo ele deu apenas 1 talento. Esse talento confiado aos servos era uma unidade monetária, em uso naquela época, quer dizer, o talento era uma moeda, era uma unidade monetária, como nós temos hoje, né, o nosso dinheiro. Estimava-se que o talento, ele equivalia a 6.000 denários. Então, um talento correspondia a 6.000 denários. Sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivale a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores daquela época. Né? Então, um talento não era coisa pouca, né? Mas correspondia a 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores daquela época. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico. E em sua ausência, ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias aos seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos. Outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talento para cada servo. Vocês já se perguntaram por que a um ele deu 5, por que a outro ele deu 2? E por que será que para um ele deu apenas 1 talento? Isso significa que ele sabia muito bem a habilidade que cada um possuía para negociar, para administrar. Sob essa lógica, cada servo recebeu a quantidade adequada de talentos para administrar. A um coube administrar mais, a outro coube administrar menos, mas todos eles receberam algo para trabalhar, para administrar e talvez para multiplicar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar aquilo que ele tinha recebido. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, enterrou o seu talento e ficou aguardando a volta do seu senhor. Então, a atitude que ele teve quando ele recebeu aquilo foi enterrar, guardar e esperar o retorno do seu senhor. O costume de enterrar no chão, naquela época, a quantidade de dinheiros ou tesouros, era uma prática comum. Se usava fazer isso naquela época. Quando o patrão retornou da sua viagem, os servos, então, multiplicaram os talentos, apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou seus servos a participar com alegria, comemorando juntamente com ele. Essa expressão remonta a uma ideia de confraternização, uma espécie de festa, onde os servos sentariam à mesa com o seu senhor para juntos alegrarem-se com os seus resultados. Já o servo que recebeu apenas 1 talento e enterrou, foi chamado pelo proprietário de mau, de negligente e de inútil. Diferente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com o seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Podemos então aplicar isso que nós vimos, esse texto que nós vimos, algumas
lições que nós podemos tirar dessa parábola. A primeira lição é a seguinte: a parábola dos talentos, ela nos ensina que Deus é justo. Ele age com justiça. Por isso, ele deu quantidades diferentes a pessoas diferentes. Ele sabia da capacidade daquele servo para administrar 5 talentos. Então, ele deu 5 talentos. Ele sabia da capacidade do outro para administrar 2 talentos. Então, ele deu 2 talentos. E ao terceiro, ele deu apenas 1 talento. E nós? Quais os talentos que nós temos recebido de Deus? Será que Deus nos tem concedido talentos? Qual o talento que eu tenho? O que eu tenho recebido de Deus que Ele tem me concedido para que eu possa administrar, para que eu zele, para que eu cuide? Nós já falamos um pouco do tempo, nós já falamos um pouco do recurso, do monetário, do dinheiro. Mas e aquele talento que Deus me deu? Seja de ensinar, seja de tocar, seja de cantar, seja de fazer algo na casa dele, seja de falar do amor dele. Deus nos concede talentos, habilidades, coisas que nós podemos fazer. Talvez para um ele tenha dado mais talentos, mais habilidades, mas para outros ele deu uma para você começar a exercer. E qual tem sido a sua atitude? Deus, ele sabe da nossa capacidade. E ele nos colocaria numa situação muito complicada se ele nos confiasse uma quantidade de talentos que nós não pudéssemos administrar de uma maneira competente. Mas o certo é que ele sempre nos concede talento. Então, através dessa parábola, nós podemos refletir assim: quais os talentos que eu tenho recebido de Deus? Será que eu recebi apenas 1? Será que ele me deu vários para que eu possa administrar? E qual tem sido a minha atitude diante desse talento? Fazendo a ligação com a atividade que nós fizemos, o concurso de nós podemos pensar o seguinte: muitas vezes nós subestimamos a nossa capacidade. Quando eu perguntei, quantos nós vocês acham que vocês conseguem fazer? Em 3 minutos, apenas com uma mão. Nós achamos que nós não conseguimos. E nós podemos dizer assim: no máximo 1 nó. Para não dizer que eu não consegui nenhum. E aí a gente se subestima. E talvez você tenha pensado assim, talento, acho que Deus não me deu nenhum. Ele pode ter dado vários para aquele meu irmão, mas acho que para mim ele não deu nenhum. E aí você se engana, porque Deus, ele deseja que todos nós façamos parte do corpo dele. E se ele te colocou aqui, é porque algum talento ele te deu, alguma habilidade ele te deu, para que você use, para que você frutifique, para que você seja o mordomo que ele deseja que você quer que você seja. Não sei qual é a sua habilidade, não sei qual é o seu talento. A parábola do talento, ela nos ensina também que pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil, coitado, recebeu apenas 1 talento. Mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salário acumulado de um trabalhador da sua época. Acredite, isso era mais que suficiente para ele realizar muitas aplicações, a fim de que aquele dinheiro rendesse. Quando nós ouvimos talento, parece que ele recebeu tão pouco frente aos outros, mas a quantidade que Deus deu a ele era suficiente, que o seu Senhor deu a ele era suficiente para que ele pudesse multiplicar e que ele pudesse render, se ele tivesse tomado uma atitude diferente, de não enterrar o seu talento. Quando ele decidiu enterrar, ele impediu o processo de multiplicar, de abençoar, de fazer com que aquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que ele tinha recebido, se transformasse em mais. E ao enterrar, a gente pode dizer que ele parou com essa possibilidade da multiplicação. Nós aprendemos então que o que parece pouco, na verdade, é muito. Se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns da sua época, o servo que recebeu apenas 1 talento teve em suas mãos uma quantia muito provavelmente muito maior do que ele haveria ganhado em toda a sua vida. Por causa da expectativa de vida naquela época, boa parte das pessoas não chegava aos 20 anos de trabalho. Mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco,
o que Deus nos confia é muito mais do que nós poderíamos conseguir por conta própria. E aqui eu pergunto de novo, como você tem administrado aquilo que Deus te deu? Às vezes você olha e diz assim, nossa, mas eu tenho tão pouco, né? Mas foi Deus que te deu. E isso que Ele te deu, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer mostrar para você a providência dEle. Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa tirar os olhos do que você ganha e colocar os olhos em Deus. Porque quando nós colocamos os olhos em Deus, Ele tira do nosso coração todo o medo, toda a dificuldade de confiar. Então não olhe para o que você ganha de Deus e diz assim, é tão pouco, né? Acho que eu não vou conseguir agradar a Deus com isso. Mas pense que naquilo que você entrega a Deus, Ele multiplica, Ele te abençoa. E Ele faz com que aquele pouco se transforme no suficiente para você fazer aquilo que é necessário, para você sustentar a sua família, para você fazer aquele sonho acontecer. Quando eu me formei em Curitiba, conseguir emprego de psicóloga não é muito fácil, né? Então eu terminei minha faculdade, eu fiz as duas faculdades juntas, né? Psicologia e teologia juntas. E quando eu terminei, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí eu tinha um grupo de amigas, psicólogas, e elas disseram assim, vamos alugar um consultório em conjunto e a gente divide a carga horária. E assim nós fizemos, né? Nós alugamos uma sala e começamos a dividir. Uma atendia num horário, outra atendia no outro, e assim ia. Então, meu salário, ele não era um salário mensal cheio, ele era um salário pingado, né? Eu recebia de um paciente uma semana, na outra semana eu recebia de outro, e assim ia. Então, eu criei um caderninho, eu peguei um caderninho e ali eu comecei a anotar tudo aquilo que eu recebia. Então, a pessoa vinha, eu atendia, ela acertava e eu anotava. E aí, eu fui percebendo que aquela fidelidade a Deus no pouco, no que parecia pouco, foi sendo honrada. Porque eu não deixava de entregar o meu dízimo, não deixava de honrar a Deus naquele pouco. Era tão pouco, era tão inicial, né? Tão pouco. Mas de repente surgiu uma outra oportunidade. E eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula no curso de enfermagem. E assim foi. E Deus foi acrescentando. E aquele pouco eu fui vendo que se eu olhasse não para o tamanho daquilo que Deus me dava, mas para o Senhor a quem eu servia, que era muito maior e era dono de todo o recurso, eu percebi que Ele ia me abençoar cada vez mais. E assim o tempo foi passando e eu fui entendendo. Né? Eu percebi que o mais importante disso tudo não é o salário, mas é a nossa confiança em Deus. Você sabe disso, já percebeu isso? Que o mais importante não é o quanto você ganha, mas é o quanto você tem coragem de confiar que Deus vai te sustentar com aquilo que você ganha, com aquilo que Ele te dá. E não é só uma questão de valores, mas é uma questão de vida. Você tem um sonho, Deus te colocou um sonho no coração, saiba que é possível você realizar. Mas para isso você precisa depositar esses sonhos na mão de Deus, crendo que Ele vai te dar os passos e o caminho certo para que isso aconteça. A parábola dos talentos, ela nos ensina que o que nós temos, de fato, não é nosso. Somos apenas depositários. Não somos donos dos talentos que nós recebemos. A nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante das suas realizações e das suas capacidades, mas elas não conseguem enxergar que o dia de prestar contas vai chegar. Deus te deu uma profissão, essa profissão é um talento, é um dom. Mas Deus te deu, Ele não é seu. Não se vanglorie disso. Deus te deu algo, te deu um carro, te deu uma casa, te deu um casamento, te deu uma esposa, um marido. Zele como um bom mordomo, sabendo que não é propriamente seu, mas é primeiro de Deus. Esse pensamento tem que ser o pensamento que enche a nossa mente todas as manhãs. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de poder administrar todas as coisas que o Senhor me concedeu e que o Senhor me ajude a ser um servo bom e fiel, que administra o meu tempo, que administra os meus recursos, que administra o meu corpo, que administra o meu casamento, que administra
os meus talentos, o meu dom de servir. A parábola dos talentos, ela também nos ensina que nós devemos multiplicar aquilo que Deus nos deu. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos aperfeiçoá-los a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor. Como você pode multiplicar aquele talento que você recebeu? Talvez você possa ensinar para alguém aquilo que você recebeu. Você possa compartilhar aquilo. Talvez você possa usar aquilo num projeto, em algo que vai fazer diferença na vida de alguém. Pense em como Deus deseja usar a sua vida, mas não só para benefício próprio com esse talento que Ele te concedeu, mas para abençoar outras pessoas, para multiplicar isso. Era isso que Ele esperava daqueles servos. Por isso Ele ficou na parábola, né? Na parábola Ele ficou tão satisfeito, aquele Senhor ficou tão satisfeito com a multiplicação daquele que multiplicou 5, daquele que multiplicou 2 por 2. Mas aquele que foi negligente e que simplesmente escondeu, deixou de agir, confiando e tendo a certeza, e sendo diligente a ponto de entender que o talento não era dele, que aquilo que ele tinha recebido não era para ele esconder, não era para ele guardar, mas era para ele usar sim, a favor daqueles que estavam à sua volta. Para um minuto agora e pense: eu tenho multiplicado o meu talento? Eu tenho levado esse talento adiante? Ou eu tenho escondido? Ou será que eu estou num ponto onde eu não sei ainda qual é o talento que Deus me deu? O que Deus me deixou? O que Deus me entregou? A parábola dos talentos, ela nos ensina que os talentos, sim, eles são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Na parábola dos talentos, os 2 servos bons receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Podemos notar a importância dessas promessas quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salário de um trabalhador da sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o Senhor comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. O verdadeiro cristão, ele será convidado a participar de uma mesa, a qual não tinha direito algum de participar. Porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela sua infinita misericórdia, bondade, que confiou a ele os seus talentos. Esse servo fiel estará presente num grande banquete celestial. Nós podemos sim desfrutar dessa certeza de que vamos estar com o nosso Deus. E o que nós vamos apresentar a Ele? Como Ele vai receber? Como nós vamos entregar a Ele esse talento que nós temos recebido? E por fim, a parábola dos talentos, ela nos ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assumiu a sua culpa. Nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta, que foi incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Quando ele diz que o seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que o seu Senhor exige algo a qual não tem direito de exigir. Pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é cruel, o Senhor é cruel e eu fiquei amedrontado. Não apliquei o seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. Quer dizer, ele se eximiu
da culpa, dizendo que por causa do medo que ele ficou do patrão, então, do servo, então ele não pôde fazer nada e simplesmente ele escondeu o seu talento. Será que nós, muitas vezes, por causa do medo, ou às vezes por acharmos, né, que nós não conseguimos, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus colocou na nossa mão, aquilo que Deus nos deu como missão, aquilo que Deus deseja que nós façamos? Aquele servo ele foi negligente. E o pior de tudo é que ele não assumiu a sua culpa em dizer: eu agi errado. Eu poderia ter multiplicado o talento, eu podia ter investido, eu podia ter colocado para os banqueiros e isso traria juros. E aí pelo menos eu apresentaria esse talento com juros. Mas nem isso eu fiz. Eu fiquei com medo. E quantas vezes o medo nos trava? E aquele servo ficou travado por causa do medo e da ideia que ele tinha em relação ao seu Senhor. Ele achou que o seu Senhor era cruel demais e que o Senhor não iria reconhecer o esforço dele, por isso ele não agiu. Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é necessário porque não conhecemos o Senhor que nos deu o talento? Ele está disposto a nos ajudar. Ele não vai nos recriminar, mas Ele sabe que nós precisamos e dependemos sim da graça dEle para multiplicar o talento, para termos a sabedoria necessária, para levarmos adiante aquilo que nós precisamos fazer. Não seja negligente, não deixe que o medo trave você. E muitas são as artimanhas do inimigo tentando nos travar, tentando impedir que nós vamos adiante. Talvez ele te deu algo para você fazer, Deus te deu algo para você fazer, e você fica achando que não é capaz, que não consegue. Como nós vimos aqui, muitas vezes diminuímos a nossa capacidade, mas Deus, Ele vai à frente, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. A mais triste lição: aquele servo não conhecia o seu Senhor e o julgava de uma maneira completamente equivocada. Isso fez com que ele travasse. E a única alternativa que ele pensou foi enterrar o seu talento. Triste fim foi o dele, porque não reconheceu e não viu que ele poderia fazer algo diferente, que ele poderia ter uma atitude diferente. Diante dos nossos talentos, como nós temos agido? Diante daquilo que Deus nos concede, como nós temos feito? Tire os olhos da sua capacidade e coloque os seus olhos em Deus. E Ele, com certeza, vai te levar muito mais além. Porque Ele tem muito mais para que a gente possa viver, para que a gente possa experimentar, para que a gente possa desfrutar da graça dEle, da misericórdia dEle, da bênção e da capacitação dEle. Se Deus te deu algo, se Deus te capacitou de alguma maneira, não pense que isso é só seu. Não seja egoísta, mas compartilhe isso com quem está à sua volta. Que outros possam se beneficiar daquilo que você tem nas mãos, desse talento, dessa habilidade, desse dom, daquilo que você tem. Olhe para o que está nas suas mãos e pense que não é propriamente seu, mas que Deus te deu para ser usado como mordomo e que você possa ser um mordomo que agrada a Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigada, porque neste momento nós podemos sim refletir na Tua palavra e ela sempre nos traz algo que é precioso para a nossa vida, para mudarmos, para pensarmos, para avaliarmos. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa nos ajudar a usarmos os nossos recursos, para que haja sim, ó Deus, multiplicação, para que haja, Senhor, bênção na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Aquilo que nós temos, ó Deus, pode ser talvez tão pouco para nós, mas nós sabemos, ó Deus, olhando para a Tua palavra, que o Senhor nos desafia a compartilharmos, nos desafia, Senhor, para que possamos multiplicar isso. Ó Senhor, que nós não sejamos negligentes ou acomodados, que o medo não nos trave, mas que nós possamos sim, ó Pai, entender que o Senhor tem mais preparado para nós, tem mais experiências contigo preparadas para nós.
Que a gente possa ousar confiar no Senhor e entender que a misericórdia do Senhor, ela está conosco todos os dias. E que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida de fé. E a fé significa olhar para Ti, não para nós mesmos. Não ficarmos olhando para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições, mas olharmos para o Senhor e dizermos, sim, nós aceitamos o desafio. Que o Senhor possa deixar claro para cada um de nós os talentos, as habilidades, que o Senhor possa nos despertar para que nós possamos desfrutar essa vida de mordomos, abençoados pelo Senhor. Essa vida, ó Deus, onde nós podemos ser mordomos fiéis, porque compartilhamos aquilo que o Senhor nos deu, porque multiplicamos aquilo que o Senhor nos deu, e porque entendemos que tudo pertence ao Senhor. Se temos alguém do nosso lado, essa pessoa é do Senhor e nós temos que zelar por ela. Se temos tempo, é o Senhor que nos deu, então nós temos que zelar e dar qualidade a esse tempo. Ó Pai, nós te pedimos perdão pela maneira como muitas vezes nós erramos, mas que o Senhor possa nos aperfeiçoar, que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor mude, ó Deus, aquilo que para nós às vezes é tão difícil, mas que depende do Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor. Continua, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas, e que possamos sim, ó Pai, desfrutar das Tuas bênçãos dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a irmã Andréia pregava aqui, eu estava pensando sobre esse texto e como ele é fantástico. O próprio Senhor Jesus que falou essas palavras. E tem um termo que ele usa lá, que é servo. E servo é doulos. Eu fui ver essa palavra lá no grego, que ela significa um escravo algemado. É um substantivo, é masculino ou feminino, pode ser usado para qualquer um dos dois. Mas ele é um escravo algemado. E o mais fantástico de tudo é que os autores, teólogos que estavam falando sobre esse texto diziam que esse era o termo mais elogioso e digno usado no Novo Testamento para crentes. Mas sabe para que crentes eram? Crentes que voluntariamente serviam debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Olha que fantástico isso. Estava pensando, como a Andréia falou, né, que 20 anos de casamento. Então, recebeu 100 anos de comunhão. Quando você age debaixo da autoridade do Senhor Jesus, Ele coloca 100 anos de salários na sua mão, você ganha mais 100 anos, você chega no final com 200 anos. Para nós parece ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Se você não serve, algemado, sem suas vontades próprias, mas voluntário em servir debaixo da autoridade do Senhor Jesus, 100 anos transformam em 200. Um crente lá da minha igreja, lá de Minas, e lá era muito bacana, a igreja tinha 5 congregações, a gente vai passar por isso daqui a um tempo, parece que está vindo uma nova congregação, o pastor deve falar sobre isso em breve. Esse crente saiu, foi pregar, foi fazer, antes do que ele saía nas casas lá, era um lugar, uma cidade bem pequena e pobre. E lá ele entrou na casa de uma senhora que tinha convertido, mas o marido dela estava trabalhando. E chegou ele da roça, descalço, ele não calçava sapatos. E ele não sabia ler nem escrever. E na casa dela não tinha lugar para sentar, só tinha um banco de madeira, um só, e as mulheres estavam sentadas. Aí eu sentei no chão, chegou o Senhor Jesus. Aí eu disse para ele, ele perguntou, o que você veio fazer na minha casa? Eu disse assim, então, eu sou servo do Senhor Jesus, falar dele. Entrou lá para dentro, subiu. Ficou com raiva. Ele voltou com uma Bíblia grande, enrolada no plástico, sabe aquelas Bíblias católicas de Ossona, cheio de figura. Ele falou assim, ó, tem 16 anos eu comprei isso.
chão, os dois no chão. Pensaram, e o homem faz dele perguntas inteligentes. Não está sendo no corpo dos povos, tem isso na Bíblia? Dentro. Então deu uma hora que eles estavam conversando assim, o crente não levantando da saída, como você vai? Vou embora já, porque já está cansado. Isso tem 16 anos, uma pessoa que não tinha essa Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe ler? Sabe? Quem é que não sabe ler? Levanta a mão. Você é um servo, Senhor. Algema. Como uma mulher pregou, você é um servo. Deus pode fazer maravilhas para você. Conta para mim que você não sabe fazer nada, não, que eu sei que você sabe ler. Muita gente precisa da salvação do Senhor. Só ler a palavra para ele. A parte mais difícil do Espírito Santo, que é acontecer do pecado, da justiça e do juízo, você só tem que ler o que Jesus falou. Conta para ele o que Jesus fez para salvar. Essa é a nossa igreja. A gente prega a palavra, a gente quer saber, quer fazer o evangelismo de hoje, a gente quer ser sincero aqui, que Jesus falou. E não é fácil. Não é fácil, eu queria dizer, eu sei que a gente vai ter dificuldades. Vida de crente não é fácil. Mas Deus dá livramento para toda a posição que você tiver. Tem um versículo que eu colocasse para gente, um versículo muito importante. E é exatamente quando Jesus estava. Quando Deus chama Moisés. E quando Deus chama Moisés, é porque as pessoas estavam 400 e poucos anos presos no Egito em aflição. E Deus sabia que o povo dele estava aflito e ele precisava de receber a libertação. Ele diz: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrar. A gente sabe que você pode estar passando por opressão, pode estar passando por dificuldades, problemas de saúde, tem desafios do nosso tempo, da nossa geração, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, pessoal da sua escola, do seu trabalho. E Deus quer que você ore por eles, que eles conheçam, que você interceda por eles, mas Deus quer interceder por você também. Então vamos orar nesse momento. Eu queria que você ficasse de pé e a gente vai orar por duas coisas. Primeiro, para que Deus opere em você ser esse servo fantástico que ele descreve aqui. Segundo, se você tem alguma dificuldade, algum problema que você está passando, que você abre seu coração agora diante de Deus, feche seus olhos, coloque diante do Senhor esse problema que você tem, essa dificuldade, essa barreira que você está enfrentando na sua vida de crente, esse desafio, esse pecado que você precisa vencer, essa coisa que você precisa da vitória do Senhor na sua vida. Coloque isso diante de Deus agora, em nome de Jesus. Quem tem algum problema assim, levante sua mão assim para mim, faça um sinal para mim, levantando sua mão. Se eu quero colocar esse problema diante de Deus agora, levante sua mão assim. Eu tenho um problema, eu quero colocar diante de Deus. Amém. Vamos orar sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos o Teu nome. Que o Senhor é Deus. O Senhor é quem ouve do céu as nossas aflições e vem nos salvar, vem nos livrar. Deus, vem livrar todos os crentes dessa igreja que estão em dificuldade, ó Pai, às vezes é uma doença, ó Pai, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema com familiar, ó Pai, algum problema no trabalho, Deus, alguma coisa que está impedindo, ó Pai, o crescimento espiritual. Nós rogamos em nome de Jesus, Pai, age em livramento, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra, ó Pai,
dos problemas, das enfermidades, das dores, ó Pai, em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor tem bênçãos fantásticas para as nossas vidas. E pedimos que o Senhor faça de nós servos verdadeiros, algemados, debaixo da vontade e da autoridade do Senhor. Nós pedimos essas coisas, em nome santo de Jesus. Amém. Pode ir, Senhor. Glória.
Nós estamos então caminhando para o encerramento do culto, né? E aí eu só queria destacar as atividades que nós vamos ter ao longo dessa semana. E ainda mantém a roupa, só que vai chegar lá em casa. Na segunda-feira nós temos o PGM na Fortaleza, 19h30, né? Confirmado. O encontro de oração online, que tem acontecido às 20 horas, né? E no sábado que vem, o PGM às 19h. Não, isso vai ter o evento. Vai ser confirmado, então, o PGM, né? Por conta do quê? Na semana que vem, no próximo sábado, nós vamos ter a formatura do curso de teologia, básico de teologia. Esse curso nós começamos ainda quando nós estávamos na Equipava Norte, né? Na igreja da Equipava Norte, e nós começamos com um total de 19 alunos, se eu não me engano, e agora nós temos os 4 persistentes que chegaram ao final desse curso, né? Enfrentamos a pandemia e tantas coisas para chegar, né? Tivemos aula online, cancelamos aula, né? Mas graças a Deus eles se manteram fiéis, né? Firmes. Então na semana que vem, essa formatura ela vai ser aqui às 19 horas no sábado, né? Se você quiser prestigiar, né? A Edith está terminando o curso, a Rayane e o Ivanilson. E também a Maria Lindner, né? Então, são os alunos que conseguiram, né, passar por todas aí as avaliações e chegar ao final desse curso. E no domingo que vem, nós continuamos falando sobre mordomia, né? Essa série que nós estamos colocando em ação, certo? Agora nós vamos então cantar para encerrar. Então, vamos ficar de pé, né? Deus abençoe a sua semana, né? E vamos cantar alegre, celebrando ao Senhor. E antes de sair, você possa dar um abraço bem gostoso no seu irmão que está do lado.